Boa noite a todos. Havendo número legal, então, invocamos a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada por unanimidade. Sendo assim, eu convido o primeiro secretário, nobre vereador Juscelino, para fazer leitura do expediente. Ofício número 01/2004. Senhor Presidente, com o presente encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Ementa. Denomina de Praça Maria Carmelina Dalri Costa o espaço comunitário localizado na rua Jardim Azaleia, no bairro Cascata. Solicito que o referido projeto de lei seja apreciado por esta Casa, conforme prevê o artigo 59 da Lei Orgânica do Município e artigo 61 do mesmo diploma legal. Sem mais para o momento, oportunidade em que reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Ofício número 09/2014. Ilustríssimo senhor Jones Bósio, secretário regional da SDR de Brusque. Diante de tal preocupação de todos os moradores de nosso Vale do Rio Tijucas, de todos os visitantes que transitam pela SC 410, sendo esta a veia mestre de todas as cidades deste importante vale, nós, vereadores do PMDB, do município de Nova Trento, nos sentimos na obrigação de solicitar a Vossa Senhoria que informe quando as obras de melhorias serão iniciadas nesta rodovia. Haja visto, faz muito tempo que o governador anunciou que a ordem de serviço foi assinada, dando a entender que as melhorias tão necessárias para a maior segurança de todos, os que se utilizam desta rodovia, seriam iniciadas imediatamente. Passados muitos meses do ato, nada mais se tem ouvido quanto ao início das obras. Nós, vereadores do PMDB, partido que faz parte do governo estadual, nos sentimos na obrigação de solicitar estas informações, pois a população tem razão em reclamar da demora no início das melhorias, dando a entender que o nosso Vale do Rio Tijucas é desprezado pelo governo estadual. A mesma preocupação destes vereadores se estende às obras de pavimentação da rua Nicolau Nicolodi, no bairro Vígulo, em Nova Trento. Faz muito tempo que a Câmara de Vereadores autorizou o governo do Estado a intervir em nosso município quanto a construir a pavimentação daquela importante rua. Pois, mais do que nunca, é preciso reconhecer que, além de melhorar o belo cenário que compõe o grande santuário, se faz necessário dar um acesso digno ao Parque Colina, visitado por milhares de pessoas mensalmente e que até então não recebeu a atenção e respeito necessário do poder público municipal e estadual. Genésio Luiz Piazza, Ayrton Antônio Dal Bosco, Hélio Vil, Valfrides Marque, Leonir José Maestre, vereadores. Ofício número 10/2014. Ilustríssimo senhor Jones Bósio, secretário regional SDR de Brusque. Considerando o grande fluxo de carro que transita pela SC 410 e consequente falta de segurança nas proximidades da entrada do bairro Ponta Fina Sul, no município de Nova Trento, os vereadores que subscrevem, atendendo ao pedido dos moradores daquela localidade, solicitam a Vossa Senhoria a implantação de uma lombada física na entrada da localidade acima citada. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, todos os vereadores. Ofício número 13/2013. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativa ao mês de dezembro de 2013. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração.
Atenciosamente, Cleide Liz de Antônia, contadora. Indicação número 01/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que se comunique à Comissão Municipal de Trânsito quanto ao desejo dos moradores do bairro São Roque em ver instalado 2 inibidores de velocidade na devida localidade. Justificativa. Ao visitar algumas famílias do bairro, foi unânime a solicitação dos moradores, pois é grande a preocupação de todos pela alta velocidade desempenhada por alguns usuários daquela via, após sua pavimentação. Com isso, colocando em risco a segurança de crianças e adultos, que ali moram ou caminham pela rua. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 02/2014. Que se providencie a instalação de luminárias na rua Joaquim de Antônia, no bairro 30 Réis. Justificativa. Este vereador não pode se calar diante do descaso do Poder Executivo em insistir em não instalar luminárias na devida rua, pois é um direito primário dos moradores, sem falar que todos contribuem com o pagamento da taxa de iluminação, e ser a única rua que continua às escuras em nosso bairro. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 03/2014. Que se providencie restaurar trecho da pavimentação da rua Alferes, mais precisamente em frente à residência do senhor Afonso Cadorim. Justificativa. Neste local, as pedras estão reviradas e formam um grande buraco, devido à má qualidade do solo e porque muitos caminhões de carga transitam diariamente nesta via, e muitas vezes com excesso de peso, com isso danificando a pavimentação, e em função disso o local se torna perigoso aos usuários da via, ou seja, a segurança diminui em função da presença do grande buraco. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 04/2014. Que se providencie repintar a única faixa de pedestre do bairro 30 Réis, localizada em frente ao supermercado Voltolini. Justificativa. Certamente a tinta usada na primeira pintura não era de boa qualidade, ou o pintor não teve o capricho necessário, pois fazem poucos meses da instalação do elevado e a pintura que faz parte da sinalização para dar mais segurança aos pedestres e motoristas praticamente não existe. Com isso, diminuindo em muito a segurança no local. Esta é uma solicitação dos moradores do bairro 30 Réis. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 05/2014. Que se providencie a pintura de todas as faixas elevadas do município de cor vermelha e branco. Justificativa. A cor vermelha se destaca, sendo de mais fácil visualização. Isso já foi comprovado em outros municípios, trazendo assim mais segurança a quem transita. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Ayrton Antônio Dal Bosco, vereador. Indicação número 06/2014. Que seja colocado tachões e recuperados o asfalto na cabeceira da ponte Ângelo Cipriani, no lado da rua Felipe Schmidt. Justificativa. Essa indicação se faz necessário para dar mais segurança a quem transita no local. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 07/2014. Que seja recuperado o calçamento na rua Felipe Schmidt. Justificativa. Nesta rua tem pedras soltas causando risco constante aos motoristas. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 08/2014. Que seja contratado um cantoneiro para o bairro 30 Réis. Justificativa. Essa indicação se faz necessário, pois o bairro 30 Réis e a localidade da Vasca necessita de manutenção e limpeza constante das vias,
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 09/2014. Que a Secretaria de Obras faça o patrulhamento da localidade de Vareta. Justificativa. Os moradores da localidade pedem o patrulhamento para arrumar os buracos e alargar a via. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 10/2014. Que seja reformada a ponte do Alto Lajeado. Justificativa. Os moradores da localidade avisaram que tem uma prancha quebrada com o risco de cair a ponte. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 11/2014. Que seja patrolada a Rua dos Perotoni, no bairro São Valentim. Justificativa. Os moradores da localidade pedem o patrulhamento para arrumar os buracos e alargar a via. Fevereiro de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Obrigado, primeiro secretário Jaison. Sendo assim, terminada a leitura do expediente, nós passamos para conceder a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Começo com o Genésio. Convido o nobre vereador Genésio, então, para fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite a todos e desejo bom retorno a todos os colegas a esta casa do povo. E o meu desejo é que neste ano, hoje mesmo nós novatos, já com um ano de experiência, espero que possamos ter um desempenho melhor e sempre em favor da nossa sociedade. Creio que neste início de trabalho é comum que poucas indagações surjam, porque de fato o ano está apenas iniciando. Talvez até alguém estranhe que o Edo costuma trazer umas dezenas de indicações, mas foram apenas 3, porque, como eu disse, estamos apenas iniciando os trabalhos, temos um ano inteiro pela frente. E eu espero, como disse, que seja um ano um pouco mais proveitoso e que todos nós, que fomos escolhidos pela sociedade para representá-los nesta casa, que de fato venhamos a esta casa para discutir os assuntos referentes à vida pública. O ano que passou, nesse sentido, não foi proveitoso em seu todo, porque muitas vezes o calor das discussões tomou rumos que na verdade não condiz com o cenário e com a nossa obrigação nesta casa. Então o meu desejo é que este ano a gente consiga sentar naquela mesa que tem umas cadeiras muito confortáveis, para que quando o executivo ou mesmo o legislativo elaborar alguns projetos, que nós consigamos sentarmos todos juntos e discutirmos. E quando eu falo discutirmos, que seja uma discussão salutar, para que possamos então, em algum momento, quando necessário, suprimir algo de um projeto ou acrescentá-lo, para que quando sentamos nestas mesas e usamos a tribuna, nós já tenhamos uma decisão quanto ao destino desse projeto. Este foi o meu pensamento desde quando assumi uma cadeira nesta casa. E posso dizer que quanto a este desejo de ver isto acontecendo,
No ano passado, ele não foi tão proveitoso nesse sentido. Mas espero, de fato, que este ano a gente então possa sentar naquela mesa e conversarmos sobre os assuntos, sobre os projetos que vierem do Executivo, para que possamos, de fato, dar o destino correto aos projetos, que eles sejam sempre, que as decisões sejam sempre tomadas em benefício da maioria do povo neutrentino. Nós tivemos no final do ano que passou e neste início, tivemos 3 ou 4 sessões extraordinárias em que, na verdade, os projetos que aqui foram mandados e o próprio Executivo pecou nisto, mandou em cima da hora, e em função até desta pressa, algumas decisões foram tomadas sem muito aprofundamento do assunto. Então, por esse motivo, eu também espero que o Executivo, que este ano também já não pode dizer que já não tem experiência, porque já teve um ano de governo, que ele elabore de forma correta estes projetos e que os mande em tempo hábil para que esta casa possa, então, avaliar calmamente e aprofundar o estudo desses projetos para que, de fato, possamos acrescentar ou retirar aquilo que for necessário. Este é o meu desejo, senhor presidente e nobres colegas. E espero que este ano legislativo que está se iniciando, então que a gente, de fato, consiga ter um melhor desempenho. E que esse melhor desempenho seja sempre em favor da sociedade neutrentina. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Convido então o senhor vereador, nobre vereador Maestre. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Quero dizer que começa mais um ano de trabalho, mas digo que este vereador não deixou de trabalhar mesmo no recesso. Foram muitas visitas, muitas reclamações do povo de Nova Trento, eu recebi toda ela e tentei resolver aquelas que deu e aquelas que não deu, estão pendentes, que eu falarei no segundo espaço, que até o prefeito em exercício me barou na porta da prefeitura, mas esse é assunto para depois. Isso é uma vergonha. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, como disse o vereador, veio projetos polêmicos na calada da noite. É isso que hoje eu vou começar novamente a discutir e refletir o que fizeram na calada da noite. Vejam bem, para aqueles que esqueceram desta administração, mas este vereador não esquece e arquiva tudo, projeto de lei 013, que autorizava o executivo a ter um empréstimo de até 400 mil reais para fazer um recadastramento desta cidade, aonde foi rejeitado. Felizmente, porque senão vocês iam ver o que ia acontecer. Aonde ia parar esse dinheiro? A maioria desse dinheiro. Então, só é pena, senhor presidente, que essa sessão não é transmitida. Mas eu já falei na rádio, e talvez tem gente que não escutou ainda e vai escutar pela internet. O projeto de lei de até 400 mil reais para fazer um recadastramento da cidade foi rejeitado. Aqui, nesta tribuna, este vereador disse, e está gravado para quem quiser saber e ouvir, que este projeto daria para fazer catrena, mas a administração parada, que está comendo merenda,
riu da minha cara. Fizeram gozação. Ao invés de, durante o ano que passou, todo mês fazer um baile e fazer bem feito esse plano, esse recadastramento, não fizeram nada. Os fiscais estão comendo merenda, tentando multar aqueles que são do PMDB e aqueles que não são amigos do prefeito e deixar passar aqueles que são deles, como tem prova. Se vocês querem saber, eu trago os nomes. Não fizeram nada. Fizeram um projeto da coleta do lixo absurdo, fora das cogitações de uma administração. Não passou também, porque aí eles iam arrecadar bastante dinheiro. Não se conformaram disso. Lançaram o recadastramento, aonde eu fui contra, e meu amigo Fidemark. Por que eu fui contra? Se com 400 mil reais precisava fazer esse recadastramento, agora vão fazer em 2 meses, com a trena que este vereador falou. Este vereador que deu a ideia para eles, vão fazer em 2 meses, sem dizer que eu não discuti isso na sessão extraordinária, senhor presidente, porque não podia. E eu falei que tinha gente da saúde que ia fazer o recadastramento. Está aí a Marlene, vigilante da saúde, está fazendo o recadastramento, senhor vereador. A Elisete, 2 mulheres fazer recadastramento. Eu falei aqui, vocês diziam que ia ser gente profissionais que ia fazer. Onde é que estão os profissionais? Está ali. Quero que eles botem no jornal isso. O que o maestre falou desse recadastramento. O maestre não é contra o recadastramento. O maestre é contra o modo que eles estão fazendo o recadastramento e como eles fizeram o recadastramento. Eles tinham tempo, 9 meses para fazer esse recadastramento e não fizeram. Fizeram agora porque apertaram as cunhas e eles têm que tirar o dinheiro de algum lugar. Isso seria sobre o recadastramento. Agora eu gostaria de falar só um pouquinho, porque já vai dar meu horário, que o presidente sempre me corta uns minutos antes. Ô, senhor presidente, me dá uns minutinhos a mais. Sobre o tão falado projeto da cancha de bote. Fui contra e vou ser contra sempre, até que essa cidade não melhore. Um jornalista de Nova Trento escreveu no município de Brusque um artigo dizendo que era divergências políticas. Eu gostaria que ele levasse no município de Brusque e botasse uma notinha bem destacada aqui no município, que tem turista mijando na calçada e nos postes e atrás das árvores porque não tem um mictório público. Hoje não tinha médico no hospital. Tem pontes caídas desde a enxurrada passada. Estradas emburacadas. Falta de remédio. Falta de fraldas para quem precisa. E querem pegar dinheiro da Secretaria de Obras para fazer uma cancha de bote. Olhem bem. Eu estava falando com o ex-vereador da Claraíba, só ligeirinho. No espraiado tem uma cancha de bote. Aí diz que tem tradição a cancha de bote. Tradição? Ah, tradição. É. Mas a tradição não acabou, porque até nos alemão da Claraíba tem bote. Olha quantas tem. Espraiado, João Pereira. Iris Clã, Nova Brasília. Tudo cancha de bote. Indaiá, Nelson Essel. Pedro Melzi, Centro.
Édio Caçaniga, Indaiá. 1, 2, 3, 4. Só na Claraíba, nos Alemão, tem 5 canchas de bocha. 5 canchas de bocha. Querem fazer uma em Nova Trento, num terreno nobre, para 2, 3 jogar. Para 2, 3 jogar para aparecer. Num terreno nobre que dá para fazer um pavilhão do Encanto Trentino. Sem dizer que eles podiam comprar com esse dinheiro um aparelho de raio-x. Que eu já falei nesta tribuna, que os ossos saem mais tortos do que quando chega lá para bater o raio-x, de tão velho que ele é. Fazer cancha de bote por almofadinha. Sou contra, até que tiver essas pendências no município. Vão buscar dinheiro específico lá na Secretaria de Esporte, caiu o maestro é a favor. Agora tirar da Secretaria de Obras, como fizeram quando o Bradê reformar o salão paroquial, que depois da reforma de 800 mil reais já reformaram 3 vezes. Esta semana ainda estava lá um marceneiro que trabalha comigo, estava reformando lá. Estava ainda reformando essa semana e gastaram 800 mil. E ainda eles ficam dizendo por aí que a prefeitura foi superfaturada na época do PMDB. Se a Sandra e o PMDB não tivessem feito a prefeitura, você estava despachando debaixo da figueira, porque a outra já tinha caído. Porque quando nós derrubamos tinha até eternite levantado, que chovia dentro na mesa do prefeito. É fácil falar. É fácil botar no jornal e botar os vereadores. Agora, diz no jornal aqui que falta médico hoje. Falta médico hoje. Que foi 3, 4 lá e não tinha médico. Isso tem que botar no jornal. Um minuto. Diz que não tem... Obrigado. Diz que não tem mictório público nessa cidade. Diz que não tem um asfalto digno na entrada da cidade. Isso eles não dizem. Eles ficam quietinhos, porque eles têm medo do prefeito. Eles têm medo do prefeito. Este aqui não precisa do prefeito para viver. E nem da assinatura dele para viver. Não precisa. Eu tenho 2 braços e 2 pernas e uma cabeça e 2 olhos. Já passei mal na vida. Já passei fome quando comecei a vida. Mas hoje eu não passo mais fome, não. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu continuo com aquela da escola do Pitanga. Eu quero ver eles botar no jornal aquilo também. Obrigado, senhor vereador. Convido o nobre vereador Jason. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite ao Jornal Trentino, representado pela jornalista Raul. Faço uso das palavras do vereador Edo, quando colocou que esse ano, tomara que esse ano seja mais produtivo, esta casa, do que foi o ano passado. Logicamente que as discussões, elas devem existir, uma discussão saudável, e que os vereadores sentem naquela mesa confortável, e que a gente discuta projetos em prol da nossa cidade. Logicamente que as ideias nunca vão coincidir, mas a discussão, sendo saudável, sendo sadia, é isso que a gente precisa para ter a nossa democracia. Então, tomara que esse ano seja mais produtivo. O primeiro assunto que eu quero falar, eu passei aqui o Réveillon, a nossa querida cidade, Nova Trento. Tivemos o desgosto de passar as escuras pela falta de energia da Celesc. No começo do mês foi feita uma reunião com o pessoal da Celesc, que veio engenheiro de Florianópolis, o chefe aqui da regional, o senhor Maurici, mais o Rogério Mazola, e parece que tinha problema num alimentador, que fazia com que Claraíba, Ponta Fina, bairro do Vígulo, 30 Réis, várias comunidades aqui da cidade ficassem sem energia.
Depois que foi feita essa reunião, eu estive já na gerência da Celesc e eles me garantiram que o alimentador 7 está solucionado o problema. Só que depois dessa conversa, nós não tivemos mais trovoadas, nós não tivemos mais nenhum aspecto que pudesse ter queda de energia. Então vamos aguardar para que o que eles me colocaram lá se confirme. Logicamente que eles me falaram que se porventura cair alguma árvore em cima da rede, isso os moradores, os plantadores de terrenos aí que tem eucalipto, alguma planta perto de uma rede energizada, eles vão ter que cortar para não acontecer isso, um mal que acontece para toda a população. Então vamos esperar e vamos aguardar aí se o que foi colocado para este vereador é verdade. Uma indicação que eu pedi por gentileza para os nobres vereadores, eu agradeço agora, para assinar, é a lombada que a gente precisa aqui na entrada, na SC 410, na entrada para o bairro Ponta Fina. Está muito perigoso essa entrada, já aconteceu acidentes, e se não foi colocada 2 lombadas físicas aí, vai morrer gente nesse local. Ficou um acesso em cima de uma curva, então nós precisamos de lombadas físicas nesse local, senão vai acontecer acidente. E a gente fez então requerimento, agradeço mais uma vez os nobres vereadores, para encaminhar lá para o secretário Jones Boson, para a gente fazer essas lombadas, para não ter nenhum acidente aí no futuro. Eu fiz um projetinho aí, eu gostaria que foi lido esse projeto, e semana que vem deve ser votado, e eu vou pedir a gentileza também dos nobres vereadores de votar. O Jardim Azaleia, no bairro Cascata, estão executando uma praça, e eu solicitei para que essa praça fosse em nome de Dona Maria Carmelina Dalvi Costa. Foi uma moradora do local, uma senhora que lutou 60 anos, trabalhou no comércio dessa localidade. Então eu gostaria que semana que vem a gente vai botar esse projeto em votação. Eu gostaria que os nobres colegas votassem a favor deste nome, que foi uma senhora que trabalhou em prol da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, no primeiro espaço. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Bom, não havendo mais vereador inscrito, então nós passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos as indicações dos nobres vereadores. Temos indicações do nobre vereador Genésio, que eu coloco em votação as indicações, então. São 4 indicações, né, nobre vereador? Eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, todas por unanimidade. Temos uma indicação minha, né? Eu só gostaria de comentar um pouco sobre a minha indicação, para que vocês não me chamem de louco. Eu peço para que sejam pintadas as travessas, né, em vermelho e branco, porque eu assisti uma reportagem numa cidade aqui de Santa Catarina, onde eles fizeram isso. O município fez isso, então, já que se precisa ver a lombada, em vermelho e branco, então, e deu certo lá. Por isso eu fiz essa indicação. Eu coloco em votação a indicação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada por unanimidade. Em seguida temos as indicações do nobre vereador Jason, que são em número de 6. Também coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas então as 6 indicações por unanimidade. Não havendo mais nada, então, na ordem do dia, né, por ser até a primeira reunião, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos novamente para tratarem de suas considerações finais. Nobre vereador, só a primeira? Convido o nobre vereador Maestre. O nobre vereador já vai. Convido o novo vereador Maestre para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Gostaria também de dizer aqui que a falta de energia, sim, um monte, mas também falta d'água.
um monte de falta d'água. Ainda hoje, reclamaram na Ponta Fina falta de água. Mas, quando veio as reclamações aqui de 25%, falaram que era para fazer melhorias nas caixas de água. Já se passaram um ano e a justificativa de seca não vem atrás para mim. Porque o secretário lá da SAMAI, ele fez até para São João Batista, cano. Até perto do Olímpio. Agora, para melhorar a água do centro e da Ponta Fina, nada. E o aumento veio, senhor presidente e senhores vereadores. Também tem que deixar registrado. Eu gostaria aqui de falar que eu fui convidado para uma reunião da comunidade do Pitanga, ter a comunidade, e eu participei. Fui participar. O assunto, segundo a comunidade, para mim, fechamento da escola. Não, eu vou na reunião. Eu vou na reunião. Quinta-feira, às 8h30, de 8h30, o prefeito em exercício, Josemar Franzoi, chegou na porta da prefeitura e disse: só os pais dos alunos para a reunião. Eu disse: senhor prefeito, eu sou vereador, fui convidado pela comunidade, fui eleito pelo povo e tenho direito de participar na reunião para saber o que está acontecendo nesta reunião. Não pode entrar só os pais dos alunos e você não tem pai na escola. Para não acabar com a reunião, o maestro ficou quieto e eu falei: vocês vão à reunião? Aí antes ainda eu disse: será qual é o motivo que o maestro e vereador não pode escutar na reunião? E ele insistiu 3 vezes que eu não podia escutar, não podia participar da reunião. Eu, para não acabar com a reunião, né, me retirei e pedi à comunidade que me contasse depois o que tinha acontecido. Mandei uma da localidade pedir uma ata da reunião, que eu já tenho uma cópia aqui, e quando eles viram que o maestro estava na porta da prefeitura, eles mudaram o assunto. Depois era só para os alunos. Primeiro era o fechamento da escola. Agora eu pergunto, senhor presidente e vereadores, uma administração que está aqui, chefe da educação, uma administração que tem carro, tem gasolina, tem tempo, deixar os pais descer do Pitanga, perigo de dar um acidente, gastar a gasolina deles e o tempo, trazer na prefeitura para discutir assunto. Por que o executivo não foi lá fazer a reunião? Ou ficaram com medo da comunidade? Porque eles estão bravos e não vai fechar a escola. Não vai fechar a escola. Não vai. Nós vamos até as últimas consequências. Se precisar ir a Brasília, nós vamos. Mas o que eu queria dizer, senhor presidente e vereadores? Que eu tenho tudo arquivado. E eu tenho um projeto de lei 046, que a senhora deve saber, que diz assim, no fim do ano: fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono de até R$ 1.500 ao magistério em efetivo exercício, ser pago em parcela no mês de dezembro. Artigo 2. O valor do abono poderá ser fixado até
o ato do chefe do executivo, acordo com a necessidade para cumprimento de gasto mínimo de 60%, que ele não gastou todo o dinheiro da educação. Ele não gastou todo o dinheiro da educação, escuta bem, né? 60% dos recursos recebidos a título do Fundef em 2013. Agora eu digo para vocês, a mentalidade deles é fechar a escola, porque não querem gastar com uma professora. E dizem que tem poucos alunos. Para levar o pessoal tudo para Aguti. Porque prometeram transporte escolar para alguns eleitores e não puderam dar ainda. Então querem fechar a escola, que foi a Sandra que fez, que foi o PMDB que fez. Querem acabar com a comunidade. E eles querem dizer que é para conter despesa. E eu digo que é mentira, pois sobrou dinheiro. Ele teve que fazer igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro no fim do ano? Está aqui. Ou estou mentindo, seu Edu? Distribuiu o dinheiro em abono. Como que está faltando dinheiro para manter uma escola numa localidade? Aonde os alunos têm que levantar 5 horas da manhã, criancinhas de 8 anos, 7 anos, para ir para o Aguti. Quem que seria o pai que deixava? Além do risco de acidente, levantar às 5 horas da manhã. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Ao invés de fechar, deviam abrir. Mas eles querem abrir cancha de bocha, querem abrir boteco na praça e fechar escolas nesse município. Isso vai ter o que falar. Porque este vereador, se precisar, embarca para Brasília, senhor presidente. E eu quero a passagem. A Câmara vai pagar. E eu vou levar gente do Pitanga junto. Da localidade. Essa escola não vai fechar. Se precisar uma aluna, nós arrumamos. Para fazer uma obrala. Nós arrumamos aluno, senhora secretária. Adjunta de secretário. Mas esta escola não vai fechar. Não vai. Pode dizer para o prefeitinho lá amanhã de manhã, que ele vai assumir amanhã de manhã, que ele vai, osso duro de roer aqui. Nós vamos para o Ministério Público, nós vamos para a comunidade para São João Batista, nós vamos para Brasília, mas a escola do Pitanga não vai ser fechada. Porque eles querem fechar e acabar com a comunidade, porque eles perderam a eleição lá dentro. É agora sim eles vão perder. Eles vão ver a resposta agora. Que agora eles estão queimados mesmo. Quando o prefeito em exercício me viu, ele disse que não podia o vereador participar da reunião. Abuso de poder. Ele não vai ficar sempre ali. Ele ainda tem um processinho também. Cuidado. Cuidado, que ele tem um processinho também ainda. Cuidado! Eu só digo isso. Abuso de poder. O que ia alterar a reunião com a presença do maestro? Vingativo. Esse é tipo de político que devia eliminar. Vingativos. Eles querem destruir o que tem de bom nesta cidade que foi feito por outro partido. Eles querem destruir. Mas se eles destruírem o que nós fizemos, vai ficar sem nada a cidade. Vai ficar sem nada. Porque as obras maiores, fomos nós que fizemos. O PMDB que fez. Então é isso a cisma dele. Já teve um que saiu. E ele foi um que fez o processo para derrubar a escola. Porque tinha uma rachadura. Tinha uma pequena rachadura num canto, uma pequena rachadura, que diz um morador, que se autorizava ele lá arrumar. O morador do Pitanga disse, para mim ele disse, eu arrumo de graça, a escola não cai nunca. E o prefeito em exercício foi um que fez o processo contra
a ex-prefeita. E agora, como ele não se vingou, que o processo está quase extinto, ele não conseguiu se vingar porque ele é vingativo. Ele é vingativo. Então, 1 minuto, nobre vereador. senhor presidente. Então ele quer acabar com a escola. Mas ele já saiu. E eu calculo que o prefeito que está aí, né, já não fez nada no passado, mas ele não vai querer fechar uma escola onde o pai dele nasceu. Porque aí nós vamos na RBS, nós vamos no Ratinho, nós vamos no, como é que é, o Datena, e até no Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Jason. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhoras e senhores. Logicamente que, falando de água, não é só Nova Trento que vai sofrer com isso, é a região toda, com a estiagem. Nós tivemos sábado lá na captação do bairro do Claraíba. Existe uma captação hoje de 50 mil litros, a SAMAI vai ter que dar um jeito de fazer mais, no mínimo 100 mil litros lá para aquela localidade, porque 50 mil litros para atender 250 famílias é inviável, então tem o problema lá, tem que ser solucionado, como tem que ser solucionado também o nosso problema aqui do centro, nos cantos, nas ramificações finais aí da rede, que logicamente que são as mais afetadas, e onde as casas são mais altas também, que a água não chega com vazão. Então, é um problema que hoje tem na cidade. Estamos aí há 15 dias sem chuva e isso está ocasionando, não só em Nova Trento, mas em toda a região. No dia da reunião com o pessoal do Pitanga, eu e o vereador Juscelino estávamos também presentes. Fomos convidados também a se retirar, porque, segundo o prefeito em exercício, a reunião era só com os pais. Eu e o Juscelino estavam lá para tratar de outros assuntos, não é verdade, vereador? E fomos convidados a se retirar, porque a reunião era só com os pais, e logicamente cada vereador tem a sua opinião, e o prefeito em exercício tem a sua opinião, e a gente simplesmente atendeu o pedido dele. Quando se fala em escola, é complicado, porque escola não é 4 paredes. Escola não é 4 paredes, escola não é feito de 4 paredes. Se a escola fosse feita de 4 paredes, ia ter um monte de escola aí. Eu sou favorável ao fechamento do hospital, por falta de pacientes. Eu sou favorável ao fechamento de prisões, por falta de prisioneiros. Agora, jamais esse vereador, ou qualquer vereador, pode ser favorável ao fechamento de uma escola. De jeito nenhum. A socialização de quem está lá, dos alunos que estão lá. Eu tenho uma tabela aqui, que vocês vão mostrar, isso é culpa também do êxodo rural que acontece, onde, em 2008, a escola do Pitanga atendia 40 alunos. Em 2009, 36. 2010, 41. 2011, 31. 2012, 32. 2013, 16. Em 2014, foram feitas 12 matrículas. Eu não quero que feche a escola do Pitanga. A socialização desses alunos, numa aula de educação física, numa aula de inglês, numa aula de artes, será que, se nós deixarmos esses 12 alunos se socializando numa escola com 12 alunos, eles vão ter o mesmo conhecimento do que uma escola de 160 alunos, como é a escola do Agouti? Essa é a pergunta. Outra coisa que foi colocada aqui, o secretário me garantiu que se a escola do Pitanga, porventura, for fechada, as crianças vão estudar à tarde e não de manhã. Elas não vão precisar acordar às 5 horas da manhã. É uma garantia do secretário Luiz. Eu estou falando uma coisa aqui que eu não estou dizendo que vai ser fechada, eu sou contra. Eu sou a favor de fechamento do hospital por falta de paciente e de prisão por falta de prisioneiro. Que tem países que já chegaram a isso. Jamais ao fechamento de escolas. Pelo contrário,
abrir mais escola, abrir mais educação na nossa cidade. Isso é importante. Mas nós temos que pensar nessas crianças, na socialização dessas crianças com a escola. Eu repito, escola não é 4 paredes. Tá? Tem tribos indígenas aí que a professora ensina debaixo de árvore. Não precisa ter as 4 paredes. O material humano é mais importante do que aquelas 4 paredes que estão lá. Então nós vamos debater, nós vamos ver o que é melhor para esses 12 alunos matriculados hoje na escola do Pitanga. É ficar lá com os professores? Nós sabemos que há tempos atrás saíam várias professoras aqui da nossa cidade de bicicleta e davam aula no interior. Para salas nós tínhamos escolas isoladas em vários cantos da cidade. Toda localidade tinha escola isolada, onde a primeira, segunda, terceira e quarta série sentava na mesma sala, onde a mesma professora dava aula para a primeira, segunda, terceira e quarta série e dava aula de educação física. Isso no passado. Então, nós não vamos falar em política, nós não vamos falar em ex-prefeita e ex-prefeito, quem quis derrubar, quem não quis. Eu estive lá, eu acho que a escola não precisa derrubar, é a minha opinião. Precisa uma melhoria? Precisa. Eu estive lá no final do governo Olivan. Tá boa, precisa de uma reforma. Mas vamos pensar assim, nós estamos discutindo uma coisa política ou nós estamos discutindo a vida de 12 crianças que vão ser matriculadas numa escola dessa, que logicamente vai ter um custo com diretora, com merendeira, com faxineira, com secretária, com mais coisa, com professor de educação física, com uma professora de artes e assim por diante. Então vamos discutir isso, vamos pensar nisso. O que é melhor para as 12 crianças do bairro Pitanga? Senhor presidente, eu tenho a honra de mostrar aqui, eu falei o ano passado, que meu trabalho aqui como vereador, além de vir aqui, além de ir nas casas, nas comunidades melhor, e ver o que o povo precisava, era correr atrás de um projeto. E eu tenho a satisfação, e estive no sábado, em Meia Praia, abracei o deputado Marco Teobaldi, fui lá dar um abraço nele, um agradecimento deste vereador, de conseguir 250 mil para a agricultura aqui de Nova Trento. O meu salário perante a comunidade de Nova Trento está pago. Tudo que eu consegui de agora em diante é lucro, e eu vou conseguir mais. Mas eu consegui 200, está aqui, ó. Já o prefeito Josemar foi, dia 19, foi lá, assinou convênio com a Caixa Econômica Federal. Logo, logo vai estar o trator agrícola aí. Pena que a rádio não está transmitindo, senhor presidente, mas eu quero falar do dia que a rádio está transmitindo. Que eu fui atrás e eu consegui. Isso aqui, senhor presidente, não é questão de a gente pedir, é questão da gente insistir. Insistir, porque um deputado atendeu uma comunidade, nossa, com 13 mil habitantes, onde a agricultura hoje deve ter 3 ou 4 mil pessoas, se tiver hoje na agricultura, e atendeu um pedido nosso. Eu fui sábado lá e dei um grande abraço no deputado Marco Teobaldi, que se tornou meu amigo pessoal. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite. Obrigado, senhor vereador. Não havendo mais vereador inscrito, então eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.